Essa manhã eu quero falar sobre a verdadeira glória eterna, trazendo Jesus Cristo novamente, sempre como tema da nossa mensagem, o motivo. Nós cantamos aqui sobre a Nova Jerusalém. E todos os domingos eu me alegro no Senhor pela forma como o Senhor, Ele nos faz sintonizar, com a mensagem. Eu vejo que às vezes aquele lugar que é combinado a mensagem com louvor, talvez não anda tão sintonizado como nós vemos o que o mundo chama aí de sinergia, como que as coisas complementam umas às outras, fazendo com que ela venha a funcionar, ou como nós vimos acontecer na nossa comunidade. Se você está atento durante todo o culto, você observa como Deus fala conosco na oração, como Deus fala conosco nos louvores de forma maravilhosa, e como Deus fala conosco na mensagem, em todas as ações que o Senhor nos permite aqui executar pela direção do Espírito Santo. Essa manhã eu quero ser mais, eu falei, eu até botei referência aqui de tempo para a gente conseguir seguir, porque eu quero abrir o espaço para mais louvores, aproveitando aí nossos irmãos, que glória a Jesus tem, nos inspirado com os louvores, quando nós sentimos a presença de Deus com os louvores aqui ao vivo. Então nós vamos aproveitar esse momento. Falando sobre a verdadeira glória eterna, quando o exterior se desgasta, a graça nos renova e a glória eterna nos sustenta. É o olhar para o que vem que nos faz viver aqui o presente. Nós não vivemos só com a cabeça no futuro. Nós precisamos entender o motivo da nossa existência. Muitas pessoas estão passando por problemas, transtornos mentais, problemas emocionais, justamente porque não entendem a sua existência. Mas nós buscamos sim a glória futura, o porvir, a Nova Jerusalém. Mas nós precisamos entender o motivo da nossa, o propósito, como nós costumamos dizer como cristãos. Qual o propósito da nossa existência? A sua existência tem um propósito nessa vida. Sabe aquela pessoa que você dá uma palavra, que ela te procura, que você faz uma oração, que ela procura você para desabafar? É o propósito de Deus. Sabe a sua família? É propósito de Deus. Sabe aquele momento que você não entende como chegou nele e você é usado por Deus para uma pessoa? Não importa se para um ou para mil, você tem um propósito de Deus na sua vida enquanto existe aqui. E nós precisamos entender isso e não apenas passar como um coadjuvante. Sabe quem é o coadjuvante? É aquele ator do filme, às vezes ele até é um cara famoso, mas ele está ali só para dar suporte ao protagonista, ao ator principal. Tem atores que eles nem aceitam, pode dar um cachê alto que ele não quer, só quer ser o principal. Ele nem aceita ser o coadjuvante, o ajudante. Mas nós muitas vezes podemos abençoar pessoas sendo ajudantes. Imagina, imagina a diferença que fez aquela pessoa que evangelizou, que chamou. Temos hoje grandes pregadores, eu estou falando de pregadores que realmente se ocupam com o Evangelho, não o que ocupam hoje com filosofias, com política, com várias coisas, que hoje é difícil você até citar nomes, mas nós temos aí grandes, no tempo de hoje, falando do tempo de hoje, na nossa história, nós temos grandes nomes que fizeram a diferença na pregação do Evangelho. E às vezes essa pessoa foi para a história, mas ninguém pensa naquele que levou essa pessoa
para o Evangelho. Quanta diferença essa pessoa fez ao evangelizar, ao testemunhar o seu amor, ao falar da glória eterna, da nova Jerusalém, e despertar nessa pessoa o conhecimento da glória eterna. Essa mensagem, ela é para nos trazer ânimo em relação ao que nós estamos vendo aí no mundo atual. Nós temos sim momentos felizes, momentos que as pessoas estão comemorando, né? Ontem nós vimos aí grandes comemorações, veremos agora no mês de dezembro muitos momentos de festas, mas para onde vão essas pessoas após suas comemorações? Onde está a sua cabeça depois daquele momento de alegria, de festa? Eu estou falando porque nós lidamos com muitas pessoas e às vezes algumas dessas pessoas sentam conosco, trazem a sua realidade e a sua realidade é dolorosa. Tem aquele momento de alegria, de empolgação, mas e quando estão sozinhos, na sua cama, na sua casa, no ônibus, no seu dia a dia? Onde está a cabeça dessas pessoas? Como está o coração dessas pessoas? E mais sério do que nós imaginamos está essa situação. Então nós, como cristãos, precisamos também termos preocupação com isso. Jesus tinha preocupação com as pessoas. Jesus não veio somente pregar ele não veio só pregar a salvação após a morte. Ele mudou a vida de pessoas enquanto ele esteve aqui. Antes de subir para a glória, onde ele estava, ninguém morreu na presença dele. Jesus encontrou com uma mulher que estava levando o seu filho para ser enterrado. O que aconteceu? Esse menino ressuscitou. Jesus foi na casa, foi chamado ali porque o seu amigo Lázaro estava morto. Lázaro ressuscitou. Jesus chegou na presença de endemoniados, endemoniados foram libertos, pessoas foram curadas, grandes maravilhas aconteciam na presença do Senhor, ainda que de forma temporária, porque essas pessoas que ressuscitaram morreram depois, certamente. Lázaro não está vivo até hoje, né? Aquele menino não está vivo até hoje, ele morreu depois, mas o Senhor, ele, enquanto estava aqui, ele deu testemunho de que na presença dele a morte não tinha vez. E nós, como temos agido, como temos sido, qual tem sido a nossa maneira de ser e de agir diante das pessoas? Temos sido mensageiros do horror, da morte, da tristeza, da angústia, do problema? Ou temos pelo menos tentado fazer a diferença neste mundo? Algo que nós precisamos ver. E para isso, nós precisamos combater o grande mal desse século. Estamos falando sobre a verdadeira glória eterna, e para falar sobre isso, nós precisamos falar do que é o problema deste século: o desânimo. Quantas vezes você já se sentiu desanimado diante das lutas da vida? As mensagens que são trazidas aqui, por qualquer um de nós que viemos pregar aqui, é para reflexão, não é para nós. Eu falo muito isso sobre obrigações, sobre esforço próprio, mas eu gostaria que você entendesse isso realmente. Não são apenas palavras que nós viemos cumprir aqui aos domingos, né? Nem eu, nem Flávio, nem o Amarildo. Nós trazemos as mensagens com o objetivo de ajudar quem está ouvindo, sejam os presentes,
sejam aqueles que vão ouvir através do vídeo. Não importa se 100 pessoas, 20 pessoas, ou aquelas que estão reunidas aqui, 10 a 15 pessoas. Eu realmente não tenho essa preocupação, porque nós sabemos que às vezes os pequenos grupos são aqueles que vão fazer a diferença, vão entender realmente, vão compreender a mensagem e vão fazer a diferença no seu dia a dia. Talvez hoje alguns que estão aqui nem compreendam realmente a mensagem, nem tem tanto valor a mensagem. Não estou falando especificamente do que eu estou dizendo, hoje que eu digo é no momento que você está ouvindo, mas eu tenho certeza que ela fica no seu coração, ela fica na sua mente, como uma semente que fica ali, como se ela tivesse desativada ali na terra, mas em determinado momento ela desabrocha. Em determinado momento ela vai crescer. Recentemente alguém estava comentando comigo sobre as questões que estão acontecendo lá na China, né, no deserto lá. Eles fizeram um grande trabalho, né, colocaram ali várias células para poder gerar energia elétrica. Então aquela cobertura acabou gerando uma sombra no deserto, trazendo uma certa umidade na terra. E o que aconteceu ali naquele local? Plantas começaram a nascer, sem que ninguém plantasse. Sementes que estavam ali adormecidas começaram a brotar. Observando aquilo, né? Olha a importância da gente sempre observar. Quando você vê algo acontecendo, você não pode largar para lá. Por que existiam vários inventores no passado? Porque elas não ficavam ali só no seu celular rindo das brincadeirinhas e dos memes, dos reels, dos shorts. Elas observavam o que estava acontecendo à sua volta. E a partir da observação, elas criavam. Então aquelas pessoas lá começaram a observar o crescimento de algumas plantas e ali começaram então a cultivar e vem transformando aquele deserto. Isso acontece também em Israel, isso acontece no Egito, em vários daqueles países que tem deserto. Eles conseguem às vezes trazer água para ali mudar o ambiente, porque observam o que é necessário para dar condições para que a vegetação possa se desenvolver. E isso também serve para nós. Eu estou dando essa ilustração para trazer para cá como nós podemos mudar, ajudar as pessoas, transformar as pessoas. Talvez nós não vamos conseguir grandes coisas, mas se uma pessoa que nós demos uma palavra mudar a sua forma de pensar, trouxer para nós depois, obrigado porque você me ouviu. Eu ontem mudei de atitude porque você me ouviu. Quem já teve essa experiência, só uma retórica, não precisa de responder, mas pensa no seu coração. Quem já teve essa oportunidade? Que alegria nós sentimos quando nós podemos mudar a opinião de uma pessoa sobre algo ruim que ela sentia, sobre um pensamento ruim que ela tinha, sobre uma situação que ela achava que não tinha mais jeito. Essa pessoa te ouve ou às vezes ela só desabafa com você, porque às vezes a pessoa precisa só ser ouvida. Quantos de nós às vezes não precisamos de um conselho? Nós temos essa necessidade também. Alguém senta conosco, quer nos contar algo e nós às vezes queremos ensinar, né? Logo queremos dar um conselho. Na minha experiência, no meu jeito, no meu entendimento, na minha religião, na minha forma de entender, você tem que fazer isso. Às vezes a pessoa não precisa disso, ela precisa ser ouvida. Os assistentes sociais chamam isso de escutativa, né, filho? Se a gente chega lá, é muito difícil para nós, né? Sentar e ficar ouvindo uma pessoa, porque a gente logo quer dar a nossa opinião. E eu preciso me segurar muito. A gente às vezes precisa se segurar, porque a pessoa não quer
que você dê conselhos para ela. É onde muitas brigas até acontecem, porque a pessoa confia na gente, às vezes, em ouvir, e você já quer dizer para ela o que ela tem que fazer. A pessoa não quer saber o que ela tem que fazer vindo da nossa boca. Ela quer ser ouvida. Então, por isso que muitas vezes é mais importante o exemplo. Mais importante é a pessoa olhar para você e ver que você é realmente uma pessoa feliz, abençoada, e ela vai procurar você, porque eu vejo que há algo diferente na sua vida. O que é? Aí sim, você vai ter oportunidade. Ou às vezes a pessoa já vai compreender. Ela, opa, eu vejo que você é um cristão. Eu quero trazer para você algo, mas é para você orar por mim. Porque as pessoas estão desanimadas diante das lutas da vida. Um dos grandes problemas que tem trazido desânimo é o desgaste, o envelhecimento, o corpo ele vai cansando, o cansaço, né? As forças diminuem, as circunstâncias dia a dia, muitas coisas que fazer e nós já não damos conta. A realidade, você pensa ainda que é aquele jovem de 20 anos, mas o seu corpo, a sua cabeça quer fazer, mas o seu corpo já não aguenta mais fazer. Eu que eu diga, né? Eu tenho mania, né? Quando eu estava na filhinha, falei que ontem eu estava mexendo nas coisas, no final de semana, quando a gente olha, eu sempre fui assim, né? No quarto eu olhava, quando eu era mais jovem, eu olhava, não quero mais o guarda-roupa aqui, vou mudar. Agora é assim, você não quer ali, ó, não quero mais a lavanderia ali, vou para lá, você inventa agora. E quando você vê, gente, o que eu inventei, você vê o tamanho do problema, o que você vai ter que fazer, você vai passar ali final de semana trabalhando, mas você acha que o negócio é fácil, faz, enquanto você está fazendo o trabalho, você está ali empolgado, mas quando você senta, depois que você vai levantar, dói em cada cantinho, em cada 10 centímetros tem uma dorzinha ali no seu corpo. Por quê? Porque nós não somos mais aquele de anos atrás. Como disse uma senhora para mim esses dias, né? Ela já é uma senhora ali dos seus 60 e poucos anos, mas ela tem sabido viver a vida, porque ela disse, olha, eu comecei minha vida trabalhando na roça, mas eu fui observando, cada 10 anos o nosso corpo muda, e eu venho trabalhando de forma que eu vou procurando, a cada 10 anos, procurar aquilo que o meu corpo aguenta fazer. Sabedoria, né? Mas estamos falando aqui sobre o desânimo que vem com essas coisas, que aí cai a ficha, eu já não aguento mais. Se você subir numa escada, você já chega lá com a panturrilha doendo, né? Então você já vê das diferenças que estão acontecendo. Mas muitos tentam vencer o desânimo com o seu esforço próprio, com a sua vontade, e aí eu estou falando, não dá certo. Então temos um problema aqui, como não desanimar quando o corpo, quando o seu homem exterior se corrompe. Corrompe como? Eles pouco a pouco vai se cansando, envelhecendo, vai ficando mais debilitado. Como não desanimar? É um problema que nós temos que tratar neste mundo, e a palavra de Deus nos dá a solução. Nós temos, a nossa alma clama por esperança. Ouvir isso aqui é ruim, né? Isso que eu falei agora, sobre corromper, sobre desanimar, sobre cansar, sobre, né, cada vez mais debilitado. Porque nossa alma clama por esperança. Por isso que as religiões, as palavras, os pregadores motivacionais encontram tanto público. À medida que eles falam que as pessoas querem ouvir, eles encontram pessoas para isso. Porque nós desejamos esperança. O ser humano quer esperança, quer força e sentido para continuar, quer uma vida que não dependa das circunstâncias externas.
Ele quer agir, ele quer fazer, ele quer. Por isso que as religiões têm tanto sucesso, eu volto a dizer, porque a religião ensina o ser humano a procurar, a fazer, a dar para receber mais, a fazer para ele se sentir importante diante de Deus. São as coisas que a religiosidade incentiva. São a dependência das coisas externas. O desejo é experimentar a renovação interior diária e a certeza de uma glória eterna. O cidadão quer, ele sabe de todas as dificuldades, mas ele quer algo que marque a sua vida, né? Como falando de glória eterna, eu trouxe essa mensagem que eu lembrei dessa palavra na semana passada. Eu tinha comentado isso enquanto eu falava aqui sobre o rei Josias, a sua vontade diante do sucesso dele. Ele empolga, muitas vezes é isso, nós estamos tendo sucesso numa área, a gente empolga e a gente às vezes vai para outra que não é a que Deus quer nos colocar, e o troço não vai para frente, né? E é muito comum isso. Nós estamos, por exemplo, falando aí sobre glória eterna, porque nós estamos em tempo aí de campeonatos, estamos em tempo aí de não só aqui no Brasil, como em vários outros, no final de ano, é o tempo dos resultados. E aí nós ouvimos então os torcedores falar nisso, os narradores, sobre a glória eterna. Mas que glória eterna o meu time pode me dar? Né? Não estou trazendo uma reflexão sobre o acontecimento de ontem, né, gente? Eu só nem de qualquer outro, mas estou falando da glória eterna. Isso é glória transitória. E nós estamos muito focados na transitória, achando que ela é o mais importante. Ela tem limites, como, fugindo desse tema, vamos para o trabalho. O trabalho pode te dar um legado, mas o legado ele pode ficar até na história para outras pessoas, mas para você ele tem um início, meio e fim. Até isso aqui, o ministério, né? Eu leio livros de um ministro que eu gosto muito, e ele fala muito sobre isso. Até o ministério tem o seu início, meio e fim. Chega um momento que o pastor ele vai ter que entender que ele precisa, o missionário, quem for, ele precisa que o seu legado continue, e ele precisa de um sucessor. Não que ele vai pendurar, né, a chuteira, como dizem alguns, não que ele vá aposentar, mas a liderança ela precisa passar, porque tudo tem um tempo. Tem um tempo, nós temos um tempo para todas as coisas. A nossa glória, ela é momentânea. Mas o desejo que nós temos, é aí que nós vamos encontrar a resposta na palavra que nós vamos ler. O desejo de satisfazer, o desejo pela glória eterna, o desejo pelo ânimo que nós precisamos, só pode ser satisfeito pela graça de Cristo. É por isso que nós temos falado tanto sobre isso, porque se você está buscando ser perfeito, se você está preocupando em ser bom, se você está preocupando em ser uma pessoa exemplar, saiba que você vai ter dificuldades. Você não vai conseguir atingir a meta. Você pode atingir sua meta. Você quer ser um bom vendedor, você vai vender bastante, você atinge a sua meta. Você quer ser um bom profissional na sua área, você vai conseguir atingir sua meta se você fizer bem. Mas como seres humanos, e é onde muitos têm se frustrado, se você quiser fazer o mesmo que você faz na sua vida material, na sua vida espiritual, você vai ficar frustrado. Eu rapidamente, enquanto vinha para cá, a gente começou a ouvir ali uma não sei se era uma propaganda, que era e tal, uma pessoa fazendo comentário, eu falei assim, gente, como que essa vida está difícil? Todo mundo hoje acha que é autoridade em alguma coisa, aí vê uma situação e logo vai fazer um comentário sobre a situação, ensinando como deve ser, como é que é, o que está errado, qual que é
é a forma correta? Mas aí, como foi perguntado ali para Moisés, né? Quem te deu autoridade sobre nós? Hoje muitas pessoas se levantam como autoridades. Ele vai buscar os seguidores lá que se identificam com elas. Mas ela não vai ser uma autoridade para todos. Porque às vezes o que eu acho que é o melhor, e eu vou para lá para poder falar, para defender, não é aquilo que vai dar certo. Fórmulas, né? Hoje tem fórmulas. A internet está lotada disso. A fórmula do sucesso, a fórmula da venda, a fórmula de ganhar dinheiro. E às vezes está certíssimo no grupo. E não dá para mim. Não dá para você. Porque as pessoas precisam entender que são diferentes umas das outras. Não existe um padrão. Então é por isso que, como cristãos, nós dependemos da graça de Cristo. Para a salvação, nós dependemos da graça de Cristo para que a nossa esperança ela não seja frustrada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, nunca desanimamos. Embora nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Preste atenção nas palavras. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós, para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Palavra do apóstolo Paulo. Essa mesa, ela não durará eternamente, você pode ver ela. Um dia ela não vai estar mais aqui, ela vai quebrar. Tudo que você vê, o carro, quantos carros maravilhosos já existiram? Maverick, quem não gostava de ver aquele carro bonito, bacana? Hoje tem uns aí que são frutos, né, de pessoas que trabalharam para manter o vivo e tal, mas ele pode nem sair com ele porque gasta, porque alguém vai ficar de olho. Opala, nossa, que carrão, né? Bacana. Mas hoje ele não enche mais as ruas, o Commodore. Hoje tem outros. E amanhã vão ter outros que vão superá-los. Mas aquilo que você não vê é o que realmente pode te tornar feliz. Paulo, que escreveu essas mensagens, ele tinha autoridade. Ele sim tinha autoridade para falar, porque ele conhecia o sofrimento, perseguições, naufrágios e doenças. Paulo, preso, ele comentou com o pessoal que ele não estava sentindo que eles deveriam sair naquele navio. O capitão ali, como os seus subordinados, não, que eu ouvi esse preso aí, vamos seguir sim. Seguiu, ele apresentou ao Senhor, ele não podia fazer nada, ele estava preso, foi uma escolha dele. E de repente, esse navio em alto mar, ele começa a ser julgado de um lado para o outro numa grande tempestade. E a tempestade já avançou horas e até dias. E todo mundo no desespero não sabia o que fazer. Procuraram Paulo. Vamos orar. Mas o Senhor me disse que ninguém vai morrer. Vai lá, gente, vamos alimentar. Para um pouquinho com as atividades. Para um pouquinho que vocês estão fazendo. Até nisso nós vemos a graça de Deus.
Entende, irmão, que a graça de Deus é o que você não faz, é o presente. A gente fala isso, logo as pessoas pensam numa doutrina, não é? A graça de Deus, já dissemos aqui, é aquilo que você não faz, é o que Jesus fez. Quando eles vão procurar Paulo, o que Paulo fala com eles? Gente, não adianta o que vocês estão fazendo. Vamos fazer o seguinte, para um pouquinho, eu sei que é difícil, quando você está com um grande problema, você não quer comer, perde a fome, né? Mas vocês já estão dias sem comer, vamos lá, come, alimenta. No meio da tempestade, Paulo chamou eles para um banquete. Vamos fazer um banquete. Depois que nós comermos, nós vamos lançar fora, vamos jogar fora e vamos seguir, que o barco nós vamos perder, mas nós vamos chegar vivo do outro lado. Entende que o Senhor fala contigo? Por isso nunca desanimamos. Você tem desanimado? Qual tem sido a sua reação diante do problema? O que Paulo nos orienta, o que Paulo nos aconselha, o exemplo dele para nós é nunca desanimar. Mas isso é loucura, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Não é só porque você está sem dinheiro. Será que isso aí é só você? Não é só porque está faltando algo ali ou não é. Porque às vezes você também está achando que está faltando, mas aquilo não é o que você precisa. Por causa de um problema, a sua vida perde. Nós temos isso aí, né? Não temos esses momentos. Se a pessoa chegar para você e falar que está em câncer terminal e você tiver com uma dor de cabeça, você acha que você vai ficar preocupado com o quê? Você já parou para pensar isso? Você até fica ali um pouco comovido com a pessoa, mas o seu problema é só dor de cabeça naquele momento. Então, irmãos, esse é a nossa dificuldade, administrar nossas emoções nesses momentos, porque nós não estamos focados na glória eterna, no porvir. Se nosso pensamento estiver no que Jesus nos prometeu através da vida dele e do sacrifício dele, nós vamos viver o que temos que passar aqui, e o que temos que passar aqui não vai tirar nossa paz, não vai tirar nossa alegria, porque nós sabemos que a nossa vida não é só aquele problema. Ele não olhava para o que se via, mas para o que era eterno. Ele já tinha vivido suas boas coisas, ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia o que ele fez. Outra coisa que nós não admitimos, porque às vezes os problemas que nós estamos vivendo são consequência das nossas escolhas, e Paulo sabia. E você? Às vezes você está ali, mas eu estou passando por isso. Olha lá para trás. Eu faço esse exercício de vez em quando. Quando algo não está ali, aí eu vou lá atrás, onde eu escolhi. Lá em 1990 e tantos, eu escolhi esse caminho. Esse caminho me trouxe aqui. Se eu tivesse escolhido outro, eu estava no outro. Então, ou eu mudo, ou eu aceito e olho para a glória eterna. Assim como Paulo, muitos cristãos ao longo da história encontraram força em Cristo, na graça de Cristo, e não em si mesmo. Eu posso dizer isso porque eu tenho experimentado isso no meu dia a dia. Quando eu parei de olhar para as coisas que eu fazia, porque eu vi que não estava dando certo, e comecei a confiar em Cristo inteiramente, as coisas têm dado muito certo. E coisas que às vezes nem eu espero acontecem por causa do favor, do presente. Quando você quer muito uma coisa e você se esforça, eu quero ter uma TV de 60 polegadas, e você começa com aquilo ali, e aquela você acha que aquilo é necessário, você vai lá, você vai ter que ir lá e vai comprar. Se você não tiver dinheiro, você se endivida e compra aquilo lá do jeito que está. Apareceu o Black Friday aí, você foi lá e comprou, e 36 prestações, estava barato. Pega o seu celular e olha que no mês passado estava aquele preço, né? Mas se você queria, você se sentiu emocionado pelo sistema, para você foi lá,
pelos seus esforços próprios e alcançou. Agora a escolha novamente. Você vai pagar o pato em 36 vezes para poder pagar todo mês aquilo ali. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não, né? TV é só um exemplo, mas é isso aí que acontece conosco. As nossas escolhas. Mas quando eu espero na graça de Cristo, que negócio é? Quando eu espero, pode às vezes não vir na hora certa, que eu acho que é certa, mas vem as coisas que eu preciso, e vem o entendimento. Os grandes especialistas aí em finanças dizem: não compra nada na emoção. Por isso que esses dias são perigosíssimos, porque aparece lá, entendeu? Você está com esse tecladinho bacana, né, Heitor? Mas aparece lá no teclado não sei o que, papapá, mas você tem o seu, mas esse aqui é muito mais bacana. Depois você vai e compra, você vê, poxa, não tem tanta diferença, né? O outro fazia isso, e até me fazia ser mais habilidoso, porque para ele dar aquele resultado eu tinha que ser mais, né? Tinha que investir mais ali na experiência. O outro, ele vai, se às vezes bota ali um acompanhamento, ele já faz aqueles sons ali e tal, mas vai tirando às vezes a sua capacidade de crescimento. É isso aí que o mundo faz, né? Daqui uns dias você vai entrar no carro assim: dirigir para a comunidade cristã Formosa. E ele vai. E aí? Perdeu a graça, né? Hoje já não tem a graça, porque no nosso tempo, quando a gente podia dirigir, era passar uma marcha, né? Hoje já nem tem muitos carros aí que já são automáticos. Se pegar uma reta aí, você até dorme ali, porque não tem mais o que fazer. Tem carro que você para fazer vaga, ele já perdeu a graça de fazer uma vaga apertada. Sabe o que é isso? Você chegar em cima da hora, né, Flávio? A gente tem experiência disso, né? Achar uma vaga, você tem um compromisso 2 horas, é 1h58, você está pertinho, mas e a vaga? Aí Deus te deu a vaga, está ali, pá, que maravilha, felicidade durante a tarde toda, mas você tem que ser sábio para você entrar nela ali. Nossa, eu tive essa falar: mas como é que você entrou naquela vaga que você ia na rua toda hora, tinha que deixar o carro na rua, você entrava na vaga, é impossível, sem encostar no carro da frente e no de trás, que você prendia isso. Olha a alegria que você tinha, porque Deus te deu. É impossível naquele horário uma vaga. Um colega meu que ele fala, né? Assim, eu já falei, eu chego na hora, porque hoje a gente vive esse negócio aí, você chega ali um pouco mais cedo, você vai ficar ali ouvindo ver as piadas, aquele negócio e tal. Então, graças a Deus, via essa mão do Senhor, entende? Mas hoje em dia as pessoas estão perdendo isso. Glória a Jesus. Muitos cristãos, isso é pequenas coisas, mas tem as grandes coisas. Talvez como eu, alguns de vocês têm histórias de vida, o que Deus fez para você. Eu tenho história na minha vida, que é por isso que eu procuro não grandes coisas, porque eu não vou, como diz os antigos, colocar o meu chapéu onde eu não alcanço a mão, mas eu vou fazer aquilo que está no meu caminho, o que eu puder, entender o meu propósito, o que eu puder ajudar pessoas, fazer pelas pessoas, farei. Porque um dia um médico disse para minha mãe: esse menino não tem mais jeito, eu não vou fazer nada. Ela desesperada, eu não vou tirar ele dali, porque eu não tenho mais o que fazer por ele. Então, para aquela pessoa, eu era um desenganado, e pela graça de Deus, eu estou aqui. Então, a graça do Senhor, eu estou ali fora muitas outras coisas que cada um de vocês tem aí, eu tenho muitas outras coisas que eu sei que não foi por mim, eu não teria conseguido muitas coisas. Meu trabalho foi pela graça de Deus. As promoções que eu estive lá,
o meu estudo. Porque hoje é mais fácil você estudar de graça. No meu tempo era difícil. Eu estudei de graça, tive a oportunidade de fazer uma especialização, tive a oportunidade de fazer. E se eu amanhã resolver fazer tudo até hoje que eu precisei, chegou na hora certa e de graça. E de graça. Se eu precisar fazer, eu vou falar com vocês. Se eu tiver que ir nos Estados Unidos, eu vou falar com vocês que se eu tiver que ir, né? Se eu quiser ir, não. Porque eu não preciso fazer nada lá, eu não vou fazer nada lá agora. Mas eu tenho certeza que se eu um dia precisar, vai aparecer o curso, eu vou fazer o curso, depois do curso vai aparecer a passagem, vai aparecer que vai lá. Recentemente, do nada, eu recebi uma proposta para poder fazer um curso bacana. Eu falei assim, olha, já tem uma coisa aí, por que isso está acontecendo? E é só você ficar atento ao que Deus está fazendo ao seu redor. Foco na glória de Deus. A história mostra que a graça é real. Então, respostas disso tudo que nós vimos, do problema que nós temos, que é como agir no mundo corrompido, que o nosso corpo se corrompe. O nosso corpo não melhora cada dia, como diz a teoria da... como é que é, Matheus? Como chama lá a teoria lá do desenvolvimento, não? Da evolução, né? Não tem ninguém melhorando, não. Está piorando. Corrompe. Como agir. Nosso clamor é por esperança no melhor, mesmo a gente passando dificuldades. Essa história bacana que nós lemos aqui na mensagem que o apóstolo Paulo envia aos Coríntios, mesmo sendo um homem vivenciado, experimentado em dores, em lutas. E qual o resultado disso? No versículo 16, nós podemos tirar para nós renovação interior. O homem exterior se desgasta, o homem exterior se desgasta, fica cansado, os cabelos caem, embranquece, você vai ficando cada dia com dor até no cabelo se bobear, mas o interior se renova de dia em dia. Versículo 16. Porque não é pelo seu esforço, é pelo Espírito Santo de Deus que age na sua vida, que te leva, que te conduz, que te guia. No versículo 17, o que você tira? Versículo 16, então foi isso. Por isso nunca desanimamos, embora nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando. Amém? Então o Espírito Santo te dá o que você precisa. No 17, estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Irmão, guarda isso. Olha igual os pregadores gostam de dizer. Repete comigo. Não durarão muito tempo. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará em glória eterna sobre nós para todos sempre. O que você tira daí? Tribulação leve e momentânea. Você não sabe a minha história. Irmão, tem história pior do que a sua. Tem história pior do que a minha. É leve, é momentânea. Seus filhos estão em casa. Tem arroz, tem feijão, tem o quê? Tudo que você precisa está lá. Mas por que você está achando que a sua tribulação é mais pesada do que a outra? Porque você está aguentando aquele indivíduo, aquela pessoa difícil. Oh, glória a Jesus, isso aí é para nós mesmo. Todos nós temos uma pessoa difícil no dia a dia. No trabalho, na escola, em casa. Vence pela fé. Você está sendo preparado. Você está sendo qualificado. A graça muda a nossa perspectiva. O sofrimento não é o fim, mas o meio pelo qual Deus nos trabalha, nos faz trabalhar e crescer. A tribulação também não define quem nós somos. Não é pela tribulação que você vai se tornar um grande homem, mas é pela graça de Deus que vai te ajudar a vencer a tribulação, e você vai se entender, você vai
se compreender como filho amado e entender a sua nova identidade. Filho, herdeiro, herdeiro de Deus em Cristo Jesus. No versículo 18, finalmente, nós temos aqui: não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver, tudo que tem aqui, tudo aqui é momentâneo, dura pouco tempo. O máximo que vai durar aí, né, se estivermos falando em vida, pode ser que um de nós aqui cheguemos aí aproximadamente a 120 anos. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo. E o que é 120 anos diante de milhares de anos, diante de muitos anos que o mundo tem? Aproximadamente aí 6.000 e tantos anos. O que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, a fé te faz enxergar além do visível. Ela te dá esperança. É o que nós estamos trabalhando esse ano. A graça nos dá acesso à realidade eterna já agora. É o que nós pregamos sempre. A graça não é sobre o futuro. É sobre hoje. É sobre o que Deus faz para você hoje, agora, nesse tempo. Viver pela fé é confiar na promessa de Deus. Confia. Esperança eterna. É isso que nós precisamos focar. É para isso que nós precisamos orar. O Evangelho de Cristo nos liberta do desânimo. Não tenha quem tenha vivido ao lado de Cristo, ouvido as palavras de Cristo, que não tenha sido uma pessoa resolvida e seguido em frente. Como Paulo aqui, o nosso exemplo nessa manhã, que mesmo diante de tudo que eu disse aqui, problemas, perseguições, doenças, o homem diz que tinha um espinho na carne. A palavra de Deus não deixa claro o que é, mas pode ter sido uma doença, pode ter sido algo ali com que ele tinha que tratar sempre, mas ele não era desanimado, porque ele tinha fé no porvir. Ele sabia que viver é Cristo, o morrer viver é lucro, morrer é Cristo. Então, meus amados, com Deus vai tudo bem. Ele nos dá a renovação interior, a perspectiva correta, o entendimento correto sobre o sofrimento e a esperança eterna. Não olhe para o que se vê, mas para o que é eterno. Olhando para o alvo, você consegue chegar lá. Não tem jeito, tem? Você acertar. Quem já brincou de dado, de tiro ao alvo, tem jeito de acertar o alvo sem olhar? Não tem. Você pode dar uma sorte e sem querer acertar lá. Isso aí não é acertar. Isso aí você jogou aleatório, pum, e pegou. Mas para você acertar querendo, você tem que olhar. Então, se você quer ter sucesso, você precisa olhar para a eternidade. Sucesso nessa vida é olhar para a eternidade em Cristo. Receba a graça de Cristo por essas palavras como fonte diária de renovação. Viva com olhos fixos na glória que há de vir. Amém? Deus te abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Jesus, glória a Ele para sempre. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, eu convido aí os nossos jovens para louvar o Senhor e você para contribuir com a sua comunidade, com aquilo que você colocar no seu coração. Não é com 1.000, com 1 milhão, com 2.000, com 100, é com aquilo que o seu coração, pode ser isso, né? Mas não é sobre isso. É com aquilo que o seu coração deseja nessa manhã. Amém? Você vai contribuir para que nós possamos continuar esta grande obra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse Cristo está ali, mensagem.
dia levantou venceu, e sua mão levantou primeiro. Aonde é que você vai? E o menino não respondeu, começa a chamar uma multidão a ajudar a se chore disse, é impossível ninguém desses destinos. E como a velha menina de assim, sendo pães e meus vestidos. E poderia imaginar que o menino ia ajudar a entrar na multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar. Muita alegria e poder ajudar. E que Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar seu poder. E todos os pedidos grande foi o milagre que todos puderam ter. E com Jesus o povo muito mais entendeu aquele menino. E com muita fé nos seus destinos, cinco pães e dois peixinhos. E poder imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. E poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Glória a Deus, Senhor, falando aí conosco. É assim que Deus faz o milagre. Seja menino, homem ou mulher, o Senhor é quem te abençoa. Amém? Graças a Deus. Obrigado pela presença de todos aqui nessa manhã. Que o Senhor possa levá-los em paz para o seu lar. Cuidar aqui do nosso irmão Amarildo, para estar orando, agradecendo pelas ofertas, por este culto. Que Deus possa abençoar o seu domingo, a sua semana. Então, agradecendo a Deus pela vida do Mateus, que fez aniversário nessa sexta-feira. E nesse mês nós temos aí esse Cílio e Eliel. Glória a Deus, perto do dia do aniversário do Flávio, tem esse seu dia. Que Deus possa abençoar grandemente
a nossa comunidade em nome de Jesus. E vamos criando expectativa para nosso, para que no nosso retiro esteja um sol bem bacana como esse aí, para nós termos aí mais momentos juntos, abençoados na presença de Deus. Logo depois, nós vamos deixar a bênção e terminar com louvores em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, te agradecendo, ó Deus, porque até que o Senhor nos ajudou, Pai. Através, ó Deus, dessa vida, Deus, nós temos muitas intempéries, ó Deus, muitas coisas, ó Deus, que às vezes nos desanimam, ó Pai. Mas o Senhor sempre está conosco, o Senhor está ao nosso lado, Pai. Como foi dito aqui na palavra, Deus, o Senhor está ao nosso lado, Deus. Nós olhamos fixos para Ti, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que Tu és a nossa redenção e o nosso caminho, ó Deus, a nossa salvação, Senhor. Nessa manhã, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, por esses dízimos, por essas ofertas, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado a tua casa, tem ajudado a tua igreja, a tua congregação, ó Pai. O Senhor tem mantido essa porta aberta, ó Deus. O Senhor tem mantido os nossos corações abertos, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor ainda tem uma grande obra para realizar neste lugar, ó Pai. Senhor, justamente, ó Deus, nós pedimos e agradecemos, ó Deus, pela vida do Mateus, ó Pai, que completou o aniversário essa semana, Pai. O Senhor possa estar abençoando, dando crescimento, Deus. O Senhor possa estar abençoando essa família que está à frente dessa obra, Deus. Conectando ela cada vez mais com os outros, ó Deus, e com o Senhor, Pai. O Senhor possa estar abençoando, protegendo, guardando e livrando cada membro dessa família, Deus. O Senhor possa estar dando, Deus, cada dia mais discernimento, Deus, às pessoas que conduzem essa obra, Pai. O Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, ó Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, ó Deus, até aqui o Senhor nos guardou, ó Deus. O Senhor nos trouxe em paz essa manhã, ó Deus, que o Senhor também nos leve, Pai. Que nós possamos passar, ó Deus, o dia debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, ó Deus. Porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está ao nosso lado, Pai. E não há nada, ó Deus, não há nada que o inimigo possa fazer, ó Deus, que nós não possamos vencer, ó Deus, pela graça e pela misericórdia do Teu nome, do Seu Santo Filho Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco nessa semana, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, Deus. E nos livrando do mal, ó Deus. Nos livrando daquilo, ó Deus, que quer nos tirar do Teu caminho, Deus. Que quer nos desanimar, ó Deus. Que quer mostrar para nós as dificuldades, ó Deus. Que quer mostrar para nós o quanto difícil é de servir, ó Deus. Mas o quanto bom e agradável é ó Senhor, nós agradecemos por isso, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve no nosso meio, na nossa vida, Deus. O Senhor derramou o Teu poder, ó Deus. O Senhor curou nesse lugar, ó Deus. O Senhor abençoou, Deus. O Senhor deu livramento, ó Pai. O Senhor guardou a vida de cada membro, Deus, da comunidade cristã formosa, Deus. E daqueles que nos pediram em oração, ó Deus. Que nos pediram, ó Deus, alguma bênção, ó Deus. Algum livramento, ó Deus, alguma cura, Deus. O Senhor agiu através, ó Deus, por misericórdia das nossas orações, ó Pai. O Senhor esteja conosco mais uma vez, ó Pai. O Senhor continue estando ao nosso meio, ó Deus. Abençoando as nossas vidas, ó Deus. Gerando novas vidas no nome de Jesus, ó Deus, através de nós, ó Pai. Guia-nos, ó Pai. Ajude-nos a crescer ainda mais espiritualmente, ó Deus. E conseguir, ó Deus, a cada dia espalhar a Tua palavra, ó Deus. O Teu amor e a Tua graça sobre essa cidade, ó Pai. Sobre esse mundo, ó Senhor Deus, que tanto precisa de Ti, Senhor. Fica conosco nessa manhã, ó Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, ó Deus. Em nome do Teu santo e amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebe então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar, vamos sair alegre. Vamos lá. Eu sou grato por tudo que é. Desse mundo me foi dado por essa eterna glória nova do amor.
Muitos irmãos, por Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar salvação. Louvarei ao Senhor de todo tempo. Seu amor estará continuamente em meu lado e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Esse mundo me foi dado por herança eterna. Uma prova de um amor tão puro. Alegria em todo tempo. Tem amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu amor estará continuamente em meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.